Vamos pregar, falar sobre um pouco sobre a terceira pessoa da Trindade, tá bom? Judas capítulo 19, versículo 19, só tem um capítulo. Judas, versículo 19, tá bom, capítulo 1, verso 19. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração. Irmã Socorro também conosco. Irmã Celita. Deus abençoe a todos. Todos acharam aí? Todos acharam, claro, né? Já está na cara, né, meus irmãos? Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Eu queria, mediante esse texto, fazer uma pergunta para você nessa noite que está aqui ou que está em casa. Conversa com ninguém, presta atenção, que o Espírito de Deus fale conosco, como foi pedido. Nós estamos aqui diante da carta de Judas, não o Iscariote, mas o irmão de Tiago. E a igreja aqui enfrentando perseguições, heresias, e Judas vai falar que homens maus entraram na igreja e muitos não perceberam, tá? Levando outras doutrinas, levando a igreja para uma divisão. Olha aí, estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais. O que são tendências naturais? A tendência do mundo, é da carne, é da natureza caída, tá? Você vai ver muito falar sobre a luta do espírito contra a carne, sempre a Bíblia orientando para você andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Então, na igreja estava tendo homens que entraram e vivendo como as tendências naturais da carne. E Judas diz assim, e não tem o Espírito. Ponto. Gravem isso. A minha pergunta nessa noite para você que está aqui e para você que está participando em casa, você tem o Espírito? E que nessa noite, o Espírito possa iluminar o seu coração, e você possa responder isso. Você tem o Espírito? Porque é importante você responder. Romanos capítulo 8, verso 9. Hoje vamos... Porque é importante você responder se você tem o Espírito ou não. Vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Tá? Quando fala Espírito, tá? O carioca fala né? Fala aqui maiúsculo, é o Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vocês estão entendendo? Judas diz assim, olha, esses homens que causam divisões, né, levam heresias, vivem uma vida carnal, não tem o Espírito. E olha o que a Bíblia diz, mas se alguém não tem o Espírito Santo, este não pertence. Preste atenção nisso. Presta atenção nessa noite, porque é muito sério. Quem não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Por quê? Poderia falar vários motivos, vamos falar alguns. Mas um dos principais
Efésios capítulo 1, verso 13. Vamos ver se a memória está boa. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, nele Jesus, no Filho de Deus, o objeto da fé, tá? Foste selado com o Espírito Santo da promessa, mais um clique, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Tito vai dizer que nós fomos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então, é uma pergunta que você precisa responder, porque o Espírito Santo é o selo, é a marca do ourives nos genuínos filhos de Deus, que os separa da impureza e da massa dos falsos professos, falsos cristãos. Então é o Espírito que faz essa diferenciação. Então é importante você responder se você tem o Espírito. Romanos 8,16. Olha a tranquilidade que o Espírito Santo dá em quem crê em Jesus. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito. O é minúsculo, já é conosco. Então o Espírito de Deus testifica, dá testemunho, né, ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Amém. O Espírito me dá certeza de quem eu sou. É o que está dizendo. Ele testifica. Se você tem dúvida se é filho de Deus, é porque você precisa fazer uma avaliação. Pastor, como é que eu me torno filho de Deus? Crendo em Jesus, recebendo Jesus como único Senhor e Salvador. João capítulo 1, verso 12. Pode colocar aí João 1, 12. Hoje o negócio bacão vai... Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então eu creio em Jesus. O Espírito Santo vem habitar em mim. Ele é a garantia. E ele diz, você é filho de Deus. Ele testifica. A minha pergunta para você nessa noite é, você tem o Espírito? O Espírito que faz essa diferenciação entre o sagrado e o profano, uma vida carnal e uma vida espiritual. Então é muito importante você e eu trabalharmos isso. Eu não quero dizer, a gente vai falar um pouquinho, pastor, eu pequei, eu errei. Meu irmão, nós somos pecadores. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus falava assim, vai e não peques mais. A gente pode entristecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Podemos extinguir, apagar. Então, o que você precisa fazer é se arrepender. E para se arrepender, de quem você precisa? Do Espírito de Deus. Olha a importância do Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Então eu creio em Jesus, me torno filho de Deus, recebo a garantia, que é o Espírito de Deus habitando em mim, é Deus em mim, é Deus em você, e Ele me dá essa garantia, Ele me dá essa certeza, Ele me dá esse selo do próprio Rei, de propriedade peculiar, que pertencemos a Deus. Então que seja claramente entendido nessa noite, que quem não tem o Espírito, não tem Cristo. E se você não tem Cristo, cadê o perdão? A paz que Jesus dá, a alegria
Então olha a importância de você ter certeza no teu coração que o Espírito Santo habita em você. Essa certeza que te dá esperança. E se você não tem o Espírito Santo, a sua religião é como uma casa construída na areia. Pode até parecer bom por um tempo, mas assim que a tempestade chegar, vai desabar tudo e você não vai suportar. Mas se você tem o Espírito de Deus, e Judas vai tratar isso, e algumas cartas vão tratar isso, Pedro, se você tem o Espírito de Deus, você consegue suportar as dificuldades. Você consegue, porque o Espírito de Deus te capacita, e a gente vai ver isso, o que ele faz, como ele trabalha. Olha a importância de você responder isso. Se você não tem o Espírito, tua religião é vã. Não há um processo de santificação, de socorro, de convencimento, e por aí vai. Então é muito importante você responder. E só através do Espírito, meus irmãos, que nós conseguimos realmente amar a Deus, fazer essa diferenciação entre o sagrado e o profano. É muito importante. Aí nós vamos continuar trabalhando, porque é um assunto profundo, né? E vamos falar da obra do Espírito Santo, da obra que ele produz, da forma que ele trabalha. E isso começou lá no Éden, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, trazendo assim criação, trazendo assim luz, movimentando, soprando, é o vento, é o significado, né, o sopro. Interessante que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Qual é a evidência? Pastor, quais são as evidências que eu tenho o Espírito? Beleza, sabemos da importância que tem o Espírito, porque o Espírito nos garante que somos filhos de Deus, testifica, tá? E agora, como que ele se manifesta, o que ele produz? Ele produz o fruto, ele faz nascer no coração e na vida do homem essas evidências. Lucas capítulo 6, verso 44, pode produzir? Quem tem o Espírito de Deus será percebido. Toda árvore é conhecida pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos espinheiros, dos espinhos, perdão. Estou lendo só espinheiro aqui, mas é espinhos. E a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, se você tem o Espírito de Deus, a evidência é o fruto. Se nós olharmos em Gálatas, capítulo 5, qual é o fruto do Espírito, gente? Vamos lá, Gálatas capítulo 5, não estava aqui no texto não, mas a gente vai entrar no sermão agora. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, os efeitos que o Espírito produz sempre podem ser vistos. O homem do mundo pode não entendê-los, que é um fruto do Espírito, mas ele se manifesta em nós. E isso vai começar a gerar no coração das pessoas, na mente das pessoas, essa diferença.
essa manifestação de Deus. Então quem tem o Espírito é evidenciado pelos frutos. Aonde o Espírito de Deus está, ele não ficará escondido, ele não fica ocioso quando entra no coração, ele não fica parado, ele não dorme, ele fará a sua presença ser percebida. Então quem tem o Espírito Santo atuando na sua vida, vão perceber. Porque o Espírito não é parado, ele não dorme, ele não cochila, ele está ativo. Então, você consegue ver os efeitos da presença do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Isso é fato. E pouco a pouco ele brilhará para fora, está dentro de você, ele vai brilhar para fora, através das janelas dos hábitos diários, da conversa, né? E de tudo mais, do modo de conversar, do modo de se vestir, do modo de tratar as pessoas e por aí vai. E ele vai se manifestar. O cristão cheio do Espírito, ele vai evidenciar o Espírito nele. Porque o fruto está aí. Os frutos estão aí. Não tem como você tentar apagar isso. Mostre-me uma pessoa em que os frutos do Espírito podem ser vistos. E você vai ver que o Espírito Santo está presente. Porque o Espírito a gente não vê. Vento, pneuma, ruach. Mas ele é visto através do fruto na sua vida, na vida da igreja. Amém? Olha a importância. Você conhece pessoas que têm o Espírito de Deus? Se sim, amém. E o Espírito de Deus, ele trabalha de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa, que ele nos convence, ele nos ajuda a lutar contra a carne, ele nos fortalece. Só que nós devemos ter cuidado, porque outro sinal de quem tem o Espírito Santo é a pessoa que luta contra a carne. O verdadeiro cristão que tem o Espírito de Deus, ele luta contra a carne. 1 João 3,3, por favor. O verdadeiro cristão, ele está morto para o pecado. Não é que ele não peca, mas ele está morto. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então quem tem o Espírito de Deus, ele luta contra o pecado. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, meu irmão. Não estou falando isso, nós somos pecadores. O problema é estar vivendo uma vida de pecado. Isso você pode cair numa ilusão. E uma ilusão pensando que você é uma habitação do Espírito de Deus. Porém, não há luta contra o pecado e não há frutos do Espírito a serem vistos em sua vida. E se não há luta contra o pecado e ninguém consegue enxergar na sua vida o fruto do Espírito, interrogação, sinal de alerta, que você pode estar vivendo uma ilusão religiosa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E o Espírito de Deus, ele produz a confiança necessária para se manifestar na vida de todos nós. Romanos 8:2. Todos que têm o Espírito são vivificados por Ele e se tornam espiritualmente vivos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então preste atenção, olha só
Olha que marcas maravilhosas que o Espírito produz na vida do homem, na alma do homem. Ele vivifica. Todos os que têm o Espírito são vivificados por Ele e eles se tornam espiritualmente vivos. O Espírito Santo aqui é chamado de Espírito de vida. O Espírito, diz nosso Senhor Jesus Cristo, é o que vivifica. João 6,63. Coloca aí João 6,63. Estamos por naturezas mortos pelo pecado. Paulo vai dizer também, estamos mortos em ofensas e em pecados. Olha quem nos vivifica. Na hora que o Evangelho está sendo pregado, olha quem está tocando na alma do homem. O Espírito é o que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Então é o Espírito que dá vida. O próprio Senhor Jesus falou. Não há interesse por religião quando você tem o Espírito. Há interesse por Deus. E se você não tem o Espírito, você não tem interesse por Deus, nem pela fé, nem em temor, nem em esperança. Podemos estar vivos em relação a dinheiro, a estudo, a política, a prazeres, mas estamos mortos para com Deus. Se você não tem o Espírito da vida, se você não tem o Espírito de Deus, você pode estar vivo para um monte de coisa aí, entre aspas, né? Como foi falado aqui, dinheiro, fama, né? E várias outras coisas, estudos, políticas, prazeres, mas está morto diante de Deus. É isso que você precisa pensar e analisar. Pastor, eu estou vivo para tudo isso que o pastor falou. Tudo isso está me consumindo diariamente. Mas eu tenho dúvida em relação se eu sou salvo ou não, se Deus me perdoou ou não. Então você precisa parar para pensar agora. Porque o Espírito de Deus está aqui e Ele te dá toda a certeza que você pertence a Deus. Se você o tem. Se não, você pode se arrepender, crer em Cristo e receber o Espírito Santo, como é a forma que cremos. Então o Espírito Santo é Ele que nos vivifica, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, todos que têm o Espírito de Deus, são ensinados por Ele, é o Espírito de sabedoria, de revelação. Efésios 1,17, por favor. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Agora João, por favor, 14:26. Olha o que Jesus vai falar. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Olha a outra marca de quem tem o Espírito Santo. É ensinado por Ele. O Espírito ensina o cristão genuíno. Que maravilha! Irmãos, somos todos por naturezas ignorantes acerca das verdades espirituais. Se o Espírito não tivesse me tocado, eu não estaria aqui. Você entende isso? Se o Espírito não tivesse tocado em você, você não estaria aqui. Por isso você precisa sair dessa noite, sair daqui e responder: eu tenho o Espírito? Sim ou não? O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Estávamos cegos. Isso daí, 1 Coríntios 2,14. Olha aí. Todos que têm o Espírito de Deus, eles são ensinados por Ele. O homem natural não aceita as coisas de quem? Do Espírito de Deus. Pois lhes são absurdas e não pode entendê-las,
pois se compreendem espiritualmente. Irmãos, é sério. Todos os que têm o Espírito são conduzidos por eles às Escrituras. Este é um instrumento pelo qual ele trabalha na nossa alma. A palavra é chamada de espada do Espírito. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 6, verso 17. Pedro vai falar isso na sua primeira carta, 1:23. Que todas as Escrituras foram escritas sobre a inspiração do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos conduz à leitura bíblica. Se você não tem vontade de ler, se você não tem vontade de ouvir a palavra de Deus, você tem que avaliar se você tem o Espírito. Se você começar a ouvir a palavra de Deus, seu ouvido começar a coçar, você começar a ficar agoniado, é o homem natural, porque não compreende nada, ou é o capeta, que não está aguentando, quer sair. Verdade. Porque o homem que tem o Espírito, ele é conduzido. Ele é conduzido, o Espírito nos leva a orar, irmão, que maravilha. Paulo vai falar em espírito de oração. Esteja em espírito de oração. Todos que têm o Espírito são convencidos por Ele do pecado. Este é um ofício especial que o Senhor Jesus prometeu que Ele deveria cumprir. João 16:8. Todos que têm o Espírito são convencidos por Ele. É o Espírito que nos convence do pecado, irmão. E quando Ele vier, Jesus ainda estava presente. Os discípulos, não tinha sido crucificado. Mas Ele está falando do Espírito. E quando Ele vier, Ele quem? O Espírito. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais um clique. Mais um clique, pode dar um clique. Do pecado, porque não crê em mim, está vendo? Está vendo? Se você não crê, está aí. Qual é o pecado? Não crê em Deus. Qual é o pecado do homem? Não crê em Deus. Não crê em Deus. Do pecado porque não crê em mim. Então é Ele que convence. Jesus falando, Ele vai vir e vai convencer do pecado. E o maior pecado é você não crer em Deus. Porque se você não crê na pessoa de Cristo, não há salvação. Jesus é o quê? É o caminho? Ninguém vai ao Pai? Em nenhum outro nome. Vocês estão fera. Vocês estão entendendo? Então, é o Espírito que convence, porque não creem. Mais um clique. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Eu estou pagando preço, eu sou a justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus. Nele foi feita justiça. Era para ser em nós. Mais um clique. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A julgamento. A julgamento, irmãos. Teremos que prestar conta de tudo que fizemos nessa vida. Teremos que estar diante do trono branco. Isso é para outra hora. Escatologia para depois. Porém, se cremos em Cristo, temos o Espírito, já passamos da morte para a vida e não há mais condenação. Mas o Espírito, Ele faz isso, esse ofício que o próprio Jesus falou. Todos que têm o Espírito são levados por Ele a Cristo para a salvação. É uma parte especial de seu ofício. Ele testificará de mim, Ele há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Por natureza, todos nós pensamos em fazer o nosso próprio caminho para o céu. O Espírito que vem mostrar assim, não, você não consegue. Jesus é o caminho, você não consegue.
não são pelas obras, é pela graça, e é o Espírito que trabalha nisso. Nós imaginamos, na nossa cegueira espiritual, que podemos fazer a nossa paz com Deus. Não, vamos fazer, Senhor, vamos fazer a nossa paz aqui, sem Cristo e sem o Santo Espírito. É impossível. É o Espírito que mostra que Cristo é a única porta pela qual podemos entrar no céu e sermos salvos. É o Espírito que nos ensina que nada além do sangue de Jesus pode expiar o pecado do homem. É através do Espírito. Todos que têm o Espírito são por Ele santificados. Romanos 1,4. Olha o que diz. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O Espírito de santidade é Ele que vai trabalhando os nossos corações para cada vez nos tornarmos mais parecidos com Cristo Santo. Quando o Espírito de santidade habita nos homens, Ele os faz seguir o amor, a alegria, a paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança. O pecado já não é mais agradável para eles, o pecado traz tristeza. Ainda que sejam tentados, mas por ter esse Espírito santificador, eles lutam contra o pecado. Por isso que eu digo, se você não luta contra o pecado, tem algo de muito grave. Paulo vai dizer em Gálatas, andar em Romanos também, devemos andar no Espírito, para não satisfazer a vontade da carne. Andei no Espírito, ande no Espírito, ande no Espírito. Então o Espírito, Ele nos santifica. Quem tem o Espírito de Deus, cada vez quer ser mais de Deus e ser santo nesse mundo perdido e imundo. É isso que o Espírito de Deus faz em nós. Volto a dizer, não é que você não venha pecar, nós somos pecadores. Você não pode mais viver no pecado. A Bíblia diz, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. O pecado não pode mais reinar. Quem tem que reinar é Cristo. Se arrependa, peça perdão e deixa ser santificado pelo Espírito de Deus. É o processo. É o trabalho. E todos que têm o Espírito Santo são espiritualmente conscientes. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8,5, vê aí. Quem tem o Espírito, tá? A sua mente, a inclinação da sua mente são a favor das coisas espirituais. Quem tem o Espírito, eles não servem a Deus aos trancos e barrancos, mas eles servem a Deus todos os dias. Eles não levam a Deus a brincadeira, eles servem a Deus todos os dias. Eles não empurram com a barriga, eles pertencem a Deus e têm no coração o desejo de agradar a Deus todos os dias. Coisa maravilhosa. Eles podem ser atacados por fortes tentações, mas a tendência geral de suas vidas, comportamentos, gostos e pensamentos, é hábitos, e hábitos é tudo espiritual. Tudo discernido espiritualmente. Querem agradar a Deus, luta contra o pecado, amam o próximo. Todos que têm o Espírito sentem um conflito dentro deles, entre a velha e a nova natureza. Quem sente a luta dentro de si? Quem tem o Espírito sente
a guerra entre a nova e a velha natureza. Vocês lembram, né? Lutero falou isso, né? No batismo dele, ele falou assim, olha, na hora de ser exalto, batizado, foi por aspersão ou imersão que Lutero foi, hein? Ele diz assim, olha, eu aprendi que a velha natureza, o velho homem, esse miserável do velho Lutero, sabia nadar. Não morreu nas águas do batismo. Então o Espírito de Deus, ele nos leva a entender, e nós sentimos esse conflito. Por exemplo, quando você erra, se você tem o Espírito de Deus, você peca, você não fica tranquilo. Não é possível. Você errou. Você não se sente incomodado. Quando eu digo, é porque eu não estou achando outra palavra aqui, tá? Mas você sente. Pois eu não deveria ter feito isso. Eu preciso me consertar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso receber perdão. A pessoa que tem o Espírito de Deus sente isso. Amém? É fato. Ele não fica tranquilo no pecado. Ele não fica. Ele não suporta. Então o Espírito de Deus, ele faz isso. Glória a Deus por isso. As palavras do apóstolo Paulo, elas são verdadeiras, se aplicam a maior ou menor intensidade a todos os filhos de Deus, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne luta contra quem? E o Espírito contra quem? Irmão, ser tentado não é pecado. A gente é tentado todos os dias. O que mais tem hoje, o diabo jogando tentação. Mas não ser do pecado. Porque se você estiver cheio do Espírito, você vence a carne. Você vai ter força suficiente para vencer a carne. Porque o Espírito te dá isso. Tá? Ele se opõe um ao outro de modo que não conseguis fazer o que queres. É uma luta, é um íntimo. Tem uma ilustração aqui que eu não gosto muito, eu ouvi, a Aline já deve saber também, a gente ouviu isso muito lá na IBA, alguns irmãos, a Glaucia gostava de falar muito sobre né, essa briga, mas eu não gosto muito dessa ilustração não, né? Porque compara dois animais, mas enfim, nós precisamos alimentar e buscar a Deus, um Espírito, tá? E lutar todos os dias. Quem tem o Espírito no íntimo se deleita na lei de Deus, se deleita em fazer a sua vontade, se esforça, luta. Luta. E por último, todos que têm o Espírito amam os outros que possuem o Espírito. Ama, sim, o pecador. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Meu Deus! Quem não ama, permanece na morte. Então, meu irmão, o Espírito de Deus, meus queridos, Ele trabalha em nossos corações para que possamos amar uns aos outros, perdoar. Quanto mais eles veem o Espírito Santo em alguém mais querido, essas pessoas é para eles. Eles a consideram como um membro da mesma família, um filho do mesmo pai, um servo do mesmo rei, um companheiro de viagem. É a glória do Espírito que traz de volta esse amor fraternal que o pecado expulsou tão miseravelmente do mundo. Ele faz os homens amarem uns aos outros por razões que para o homem natural são loucura, por causa de um Salvador comum, uma fé comum, um serviço comum e a esperança celestial. Ele levanta amizades independentes de sangue, olha que maravilha, e faz a gente conhecer irmãos maravilhosos. O Espírito nos ajuda a amar, a perdoar. A pergunta é:
você tem o Espírito. O Espírito, ele te ensina a orar. Zacarias vai chamar o Espírito de graça e súplicas. O Espírito Santo, ele te socorre. Um dos ofícios do Espírito Santo é socorrer. É convencer. É te ajudar. É te guiar. É dizer para você, Deus ama você. Deus já fez tudo por você. Ele te perdoa. Não há pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o próprio Espírito. Porque só existe um que pode te convencer. É o Espírito. Então não há pecado que Deus não te perdoe. Deus te perdoe. Se arrependa. Se arrependa, crê em Jesus, receba o Espírito e ande nele. Viva com ele. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito de Deus. E ele está aqui. Ele está ativo. Não entristeça, o Espírito Santo não apague. Ele é o selo de Deus na tua vida. Ele vai te ajudar a você se santificar. Ele vai te ajudar a tu buscar mais a Deus. Ele vai te dar certeza que você é filho de Deus. E Ele vai te dar certeza que Deus te perdoou. E Deus te perdoou. Celebre o perdão de Deus. Agradeça a Deus. E viva no Espírito a partir de agora. Feche seus olhos.